Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Quem já abriu, diga amém. A partir do verso 1 até o verso 11, diz assim a palavra: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar o que, meus irmãos? A salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, que o Senhor nos ensine através da Tua palavra, Pai, reavivando no nosso coração essa esperança que não pode ser vista, essa esperança que não pode ser comprada, essa esperança que só é colocada no coração daqueles que se renderam a Ti, Pai, a esperança de que em breve o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Por isso, Senhor, que através desta palavra, essa esperança seja reavivada no coração de cada filho e filha do Senhor nesta noite. Eu te peço isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é Fixe os seus olhos no céu. Nós vivemos num mundo doente. Quem concorda com o pastor? Eu vou dizer de novo, nós vivemos num mundo doente. Quem concorda? Nós vivemos num mundo que está cada vez mais infantilizado, consumista, narcisista. Num mundo que não nutre mais grandes esperanças, cujo horizonte, muito mal, se restringe ao dia que se vive. E quando este mundo esboça algum tipo de esperança, nós entendemos que muitas vezes elas são mal intencionadas, são mascaradas muitas vezes por um desejo de controle, um desejo de domínio que envolve muitos. Nós vimos isso nos anos recentes. E esta falta de esperança, de uma esperança real e válida, eu diria que é isso que tem destruído a nossa humanidade. A humanidade perdeu a esperança. Mal se limita a viver o dia de hoje sem grandes expectativas. Recentemente, ouvindo um psicólogo falar numa entrevista sobre a incapacidade de esperar que domina a nossa sociedade,
Nós vivemos, e isso é um dos sintomas desta falta de esperança. É que a nossa humanidade não sabe mais esperar as coisas. Não tem mais expectativa de esperar um certo tempo para se conquistar alguma coisa. E esse psicólogo, falando numa entrevista, achei até muito interessante, eu nunca tinha ouvido ele, mas achei muito interessante essa entrevista, ele falando sobre essa incapacidade de esperar que domina a nossa sociedade. Ele falou de um teste que se aplica para se ver o grau de maturidade de uma criança, né? Ele diz, olha, é um teste que a gente poderia até aplicar em adultos, mas que muitas vezes é aplicado a crianças, para se ver o grau de maturidade de uma criança. Ele disse, uma criança entre 5 e 6 anos, né? E esse teste, ele denominou que era o teste do marshmallow. E esse teste compreende o seguinte, colocar uma criança numa sala sozinha, né? E se coloca essa criança numa sala sozinha, e ali, nessa sala, uma mesa, e bem no centro da mesa se coloca ali um marshmallow, né? Obviamente que marshmallow parte do princípio que toda criança gosta de marshmallow, né? Mas imagine o doce que a criança mais gosta, né? Se coloca ali aquela criança naquela sala, e se coloca esse doce, obviamente que uma porção desse doce, e diz para essa criança, olha, o papai vai ali, a mamãe vai ali, e se você não pode comer esse doce. E se o papai e a mamãe for ali, quando voltar, você não tiver comido o doce, ao invés de ganhar essa porção de doce, você vai ganhar uma porção dobrada deste doce. Ou seja, esse teste tem uma finalidade de mostrar que há uma recompensa na espera, né? E a vida nos mostra isso, que em muitas coisas que você espera, você tem uma recompensa, né? Que se você exerce a capacidade de esperar por aquela coisa, você vai receber uma recompensa. E esse teste é aplicado a essa criança, e geralmente acontece da criança não comer ou comer o doce, meus irmãos. O que os irmãos acham? Na sua grande maioria, as crianças acabam comendo, porque esse teste da maturidade pressupõe que poucas crianças vão ter chegado a essa maturidade, porque é próprio de uma criança ainda não ter esta maturidade. Mas de certa maneira, meus irmãos, é isso que tem acontecido com a nossa sociedade. O mundo que nós vivemos está doente. Os homens vivem pelos seus impulsos e desejos, sendo bombardeados pelo pensamento que tem que viver os seus sonhos e desejos o mais rápido possível. Alguém que fale assim, não, eu preciso conhecer Cancún. Já quer conhecer Cancún com 18 anos. Aí eu preciso fazer um tour pela Europa. E já quer fazer isso aos 20 anos. E às vezes, vai fazendo estas coisas, parcelando a vida, parcelando isso, e conquistando as coisas, mas conquistando sem saber esperar, sem saber planejar. E muitos desses sonhos são parcelados no cartão de crédito a perder de vista, né? Eu não sei se a gente é mais feliz agora ou se éramos mais felizes no passado. No passado, eu me lembro que quando casei, não existia esse crédito de 10 vezes, de 24 vezes, né? Muito mal a gente conseguia comprar uma coisa dividida em 3 vezes. E eram 3 vezes, né? E era muito raro, porque a inflação era muito... E nos obrigava a ter um controle maior do nosso dinheiro. Hoje nós vivemos numa época que você pode financiar tudo em 24 vezes, 48 vezes, e não sei qual época é melhor, mas muitos que fazem isso acabam trazendo mais ainda tormentos sobre a sua vida. Então nós vivemos numa sociedade doente, num mundo em que se perdeu a capacidade de esperar, a capacidade de planejar, a capacidade de ter expectativa em coisas que estão por vir. Mas diferentemente deste mundo, irmãos, a palavra de Deus nos oferece uma real e viva esperança e nos ensina a viver de acordo com ela. A palavra de Deus sempre está nos trazendo de volta esta viva esperança. Nós acabamos de cantar nesta noite, né?
sobre a esperança que temos em Cristo Jesus, né? Que a nossa esperança está somente nele, a nossa alegria está somente nele. Nós acabamos de cantar isso. Então a Bíblia nos traz de volta essa viva esperança, para que vivamos de acordo com ela. Uma esperança, irmãos, que fizeram os apóstolos e os primeiros cristãos suportarem coisas tais como perseguição, martírio, uma esperança que fez a igreja de Deus chegar até os nossos dias. Mas infelizmente, quando nós olhamos para a igreja de hoje, nós vemos também uma igreja que está doente, uma igreja que também está perdendo a capacidade de esperar, uma igreja que está tirando os seus olhos do alto, está colocando os seus olhos nas coisas deste mundo. Então nós vivemos uma época em que muitos têm desprezado, e até mesmo cristãos têm desprezado esta esperança e se encantado com as falácias deste mundo, tirando os seus olhos da eternidade e colocando os seus olhos naquilo que a gente chama de aqui e agora. Mas a única coisa que pode fazer a igreja voltar, eu diria que é o seu prumo, a direção correta. Qual é a única coisa que pode fazer a igreja voltar ao seu prumo e a direção correta? Eu diria que é ela voltar a viver de acordo com a esperança no dia que a Bíblia chama de o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, o dia do juízo final. E eu pergunto aqui no início desta palavra, você crê que esse dia chegará? Eu vou perguntar de novo, você crê que esse dia chegará, meu irmão? O dia do Senhor, o dia da volta de Cristo? É que a palavra nos ensina que pode acontecer, como diz o texto, como a vinda de um ladrão, de repente. Talvez possa acontecer não dando nem tempo de você chegar em casa esta noite. Talvez possa acontecer, a volta do Senhor ainda com tantas coisas que você tem planejado e essas coisas não acontecerem. Então a única coisa que pode fazer a igreja voltar ao seu prumo, a direção correta, é ela voltar a viver debaixo dessa expectativa. Jesus está voltando, Ele vem. E quando nós vivemos debaixo dessa expectativa, aí sim a igreja ela vive de maneira correta. Mas vamos compreender então o que significa esse dia do Senhor, né? Deixa aí o seu texto aberto, a palavra aberta. E o apóstolo Paulo fala isso logo aqui na abertura do capítulo 5, dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e a épocas, não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem, e vem de que maneira, meus irmãos? Como ladrão de noite. E aqui no texto é colocado o dia do Senhor em letra maiúscula, porque significava um termo muito conhecido entre eles, né? O dia do Senhor era uma expressão que não começou com os apóstolos. É uma expressão bíblica, é uma expressão profética, vamos assim dizer, que vem desde os dias dos profetas do Velho Testamento. Preparando essa mensagem, meu método de preparar a mensagem, muitas vezes quando eu quero ver alguma coisa, hoje graças a Deus nós temos muitos recursos, né? Então eu quero ver, essa palavra quantas vezes aparece no Velho Testamento? E eu botei, dia do Senhor, quantas vezes aparece no Velho Testamento? E eu me surpreendi que quase todos os profetas do Velho Testamento falaram de o dia do Senhor. Então o dia do Senhor já era algo que estava, eu diria que na memória do povo de Deus, né? Por exemplo, Isaías escreveu sobre o dia do Senhor, e olha o que ele escreveu, abre aspas: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Ele escreveu, e olha que ele não escreveu isso só uma vez, muitas vezes aparece o dia do Senhor
no livro do profeta Isaías. Isso que eu acabei de ler está no capítulo 13, verso 9. O profeta Joel também escreveu sobre o dia do Senhor. No capítulo 2, verso 1, diz assim, abre aspas, tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Isso foi o profeta Joel. E o profeta Sofonias, no capítulo 1, verso 14, também escreveu sobre o dia do Senhor. E ele escreveu o seguinte, abre aspas, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Fecha aspas. Então, se você for nos escritos proféticos, procurar dia do Senhor, você vai ver isso. O povo sempre sendo lembrado, o dia do Senhor vem, o dia do Senhor vem, o dia do Senhor vem. Então, quando o apóstolo Paulo escreve sobre o dia do Senhor, ele está resgatando esta herança profética. E é por isso que ele diz aqui, olha, vocês estão inteirados sobre isso. É algo que a igreja de Deus parece que perdeu isso. Mas a igreja primitiva estava inteirada. A igreja primitiva tinha essa expectativa. A igreja primitiva havia colhido isso dos profetas. E era algo que todos ali, no escrito, quando Paulo mandou essa carta, todos ali sabiam o que significava o dia do Senhor. Mas entenda, irmãos, não basta saber o que significa o dia do Senhor, Devemos acreditar no significado desse dia, Hoje nós ouvimos muitos falando, e até pessoas não crentes, talvez você já tenha tido uma conversa com alguém não crente, que às vezes essa pessoa diz assim, parece que o mundo está acabando, Quem já teve conversa com pessoas não crentes que falaram isso para você? Quem já teve essa conversa, Aí tem gente que fala assim, moço, está tão calor, As coisas estão tão mudadas, o clima está tão diferente. Olha, Jesus está voltando. Então tem pessoas que até mesmo que não são crentes, e que têm, de certa maneira, um entendimento sobre isso, que Jesus está voltando, o fim dos tempos se aproximam. Até mesmo, irmão, cientistas inventaram um tal de um relógio do fim do mundo. Quem viu essa reportagem aí recentemente, Um relógio do fim do mundo. E eu fiquei interessado que eles falaram que pelo relógio deles, o mundo ia se acabar em 89 segundos. Falei, meu Deus, estou perdido. Eu corri para o meu quarto para pedir misericórdia, dizer, Senhor, me perdoa, porque se o mundo vai acabar em 89 segundos, eu preciso estar firme com o Senhor. Mas obviamente que isso era um tempo hipotético, simplesmente um alarde para a sociedade entender que realmente esse mundo precisa ter uma grande expectativa, precisa ter uma grande atenção. Mas de nada adianta saber o significado do dia do Senhor e não se preparar para ele. Muitas pessoas que moram em áreas de risco, nós ouvimos noticiários a respeito disso. Por exemplo, pessoas que moram em morros, lugares com risco de inundação, sabem muito bem o que significam sirenes tocando, Às vezes tem uma comunidade de risco, que quando tem uma alerta de chuva, aquela sirene toca. E aquelas pessoas que moram ali sabem muito bem o significado de uma sirene tocando. A sirene tocou determinado volume, de determinada maneira, é para sair dali, é para se preparar. Não se pode ignorar o som daquela sirene. Meu irmão e minha irmã, será que nós não estamos ouvindo o som da sirene da volta de Cristo tocando? Será que nós não estamos vendo à nossa volta os sinais da volta do Senhor? Então o que temos que fazer, pastor? É nos preparar, porque o Senhor está voltando. Amém, igreja? Então o apóstolo Paulo, ele diz a respeito disso, olha, vocês estão inteirados, o dia do Senhor vem, vocês precisam se preparar. E Paulo mostra como tem que ser essa preparação, a partir do verso 4,
Ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão não vos apanhe o quê, meus irmãos? De surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, façamos o quê, meus irmãos? Vigiemos e sejamos sóbrios. Então Paulo mostra como o cristão deve se preparar para o dia do Senhor. O pastor está pregando essa palavra, os irmãos, realmente tem um dia do Senhor, a Bíblia diz e o pastor está falando disso. Mas entenda, também tem que haver uma preparação para esse dia. E como é que o crente se prepara para o dia do Senhor? Em primeiro lugar, Paulo mostra que há um contraste entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Entre aqueles que são de Deus e aqueles que estão no mundo. Aqueles que confiam na palavra de Deus e aqueles que confiam nas coisas deste mundo. Há um contraste. Os filhos das trevas, eles são caracterizados por uma cegueira. É uma cegueira para ver as coisas de Deus, ou seja, eles só têm olhos para os prazeres da carne, para os desejos pecaminosos, para a satisfação dos seus impulsos mundanos. Isso é o que marca os filhos das trevas. Os olhos deles estão para as coisas deste mundo, para os seus impulsos, para os seus prazeres. Então alguém que declare a sua fé em Cristo Jesus, ou seja, é um filho da luz, não pode viver desta maneira. Não pode andar desta maneira. E é isso que Paulo diz aqui no verso 4. Nós, irmãos, vocês não vivam em trevas. Se vocês estão esperando o dia do Senhor, não vivam em trevas. Nós somos filhos da luz. Nós devemos viver como homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. Mas hoje nós vemos pessoas que se dizem cristãs, irmãos, vivendo pior do que mundanos. É ou não é, meus irmãos? Meu Deus do céu. Manifestando ódio. É algo terrível quando você ouve da boca de um crente algo assim: eu odeio fulano. Meu Deus. Um crente jamais pode falar isso. Pessoas que se dizem crente, se envolvendo com jogos de azar. E deixa eu aproveitar até isso aqui também para trazer um entendimento aos irmãos. Jogos de azar, inclusive betes esportivas. Parece algo tão normalizado na sociedade, mas é algo que a Bíblia condena, meu irmão. Meu irmão, meu jovem que está aqui. As betes é jogo de azar. Alguém pergunta: o que é um jogo de azar, pastor? Jogo de azar, a regra é bem simples. Para um ganhar, 1000 tem que perder. Esse é o jogo de azar. Essa é a regra. Então, jogo, onde você vê essa dinâmica, 1000 tem que perder, para um ganhar, é jogo de azar. Pode ser bet, loteria esportiva, loto, jogo do bicho, o que for. Então, o crente não tem que se envolver com estas coisas. Isso é algo tão claro, mas parece que de tempo em tempo o crente se esquece disso. Ou quer se esquecer destas coisas para não poder ficar de fora daquilo que o mundo está vivendo. Mas nós somos filhos da luz, meu irmão. Filhos da luz não andam como os filhos das trevas. Então jogos de azar, inclusive betes esportiva, crentes que vivem pior do que mundanos, trocando de namoradas e de namorados, como alguém que troca de camisas, vivendo a vida sexual fora do casamento. Tudo isso, irmãos, é viver como filhos das trevas. Tudo isso e muito mais é andar em trevas. Se Jesus voltar e encontrar essas pessoas que se dizem crente vivendo desta maneira, eu pergunto: para onde essas pessoas irão, meus irmãos? Será que irão subir com Jesus? Eu tenho plena certeza que não. Porque os filhos da luz andam como filhos da luz.
Eles não andam em trevas, e é isso que Paulo está dizendo. O cristão não pode se entregar ao apelo deste mundo e colocar o prazer, o desejo antes da esperança. Lembrando lá do teste do marshmallow, né? Por que uma criança come o marshmallow logo? Porque ela se entrega ao desejo de comer o marshmallow. Ela se entrega ao prazer de sentir aquele doce entrando na sua boca e ela quer fazer aquilo logo. Ela não entende que se esperar um pouco mais, ela vai ganhar uma porção dobrada. Ela vai ter um benefício se esperar. E o crente tem que entender isso, que nós vivemos confiando na palavra do Senhor. Então o crente não pode se entregar ao apelo deste mundo e colocar o prazer, o desejo antes da esperança, meu irmão. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Por isso que Paulo mostra aqui no versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, temos que fazer duas coisas. O que, meus irmãos? Vigiar e ser o quê? Sóbrios. Eu conheço pessoas que exercem profissões que precisam da disciplina de vigiar, né? Por exemplo, um policial rodoviário, quando está em algum posto de vigilância, às vezes eu gosto de ver esses programas de fronteiras, né? E acho muito legal, o policial rodoviário está lá na fronteira, aí vem alguém para passar lá, e ele está atento, o policial está atento. E se de repente aquela pessoa que vai passar dá algum sinal de que aquele policial precisa abordar, ele vai e faz. Um policial rodoviário num posto de vigilância, ele não pode estar entrando no celular e deixando todo mundo passar. Faz parte dele vigiar. Ele tem um olhar diferente. Da mesma coisa, alguém que é um segurança de uma personalidade. Às vezes uma pessoa famosa contrata seguranças para estar à volta dele. Enquanto aquela pessoa famosa está ali andando, o segurança que está à volta dele está com um olhar diferente, de alguém que se aproxima. Faz parte do trabalho dele ter um olhar diferente, estar atento aos sinais. O cristão que entende isso da palavra de Deus, ele compreende isso, que ele precisa estar vigiando o tempo todo. O que o apóstolo Paulo diz aqui, meus irmãos, não é algo isolado. Quem conhece a Bíblia também sabe que em outros textos, e até mesmo outros apóstolos falaram a respeito disso. O apóstolo Pedro diz assim: sede sóbrios. O que o apóstolo Pedro escreveu na sua carta? Sede sóbrios, quem me ajuda aí? E vigilantes. Por quê que devemos ser sóbrios e vigilantes? Porque o diabo, ele faz o quê? Anda ao derredor. Mas ele anda ao derredor só para poder andar ao derredor? É isso que o diabo... Ele anda esperando uma oportunidade para tragar, para destruir a vida do crente. Então o que o apóstolo está falando aqui de vigiar, né, de estar sóbrio e vigilante, é a mesma coisa que nós ouvimos e lemos no apóstolo Pedro, que fala que devemos andar sóbrios e vigilantes, pois o trabalho de Satanás é esse, meus irmãos. Então o crente precisa vigiar o tempo todo. O inimigo está trabalhando, né, lançando ali sementes, armadilhas, laços, para destruir vidas. Mas parece que os cristãos não estão atentos a isso. Os cristãos leem isso, ouvem isso, o pastor pregando do púlpito isso, mas quando saem por aquelas portas, ignoram este alerta. Os crentes parecem que são crentes, como alguém que anda na central do Brasil, de relógio de ouro e cordão de prata. Eu me lembro que quando passava na central do Brasil, se eu tinha alguma coisa de valor, eu tirava e botava no bolso, né? Graças a Deus nunca fui assaltado na central do Brasil. Por que eu nunca fui assaltado? Porque eu procurava andar atento e vigilante. Então, se isso a gente faz no sentido físico, é isso que a Bíblia está nos ensinando que devemos fazer no sentido espiritual. Amém, igreja? Então a ordem para os filhos de Deus é:
Vigia, meu irmão. Vou dizer de novo, vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Com todo carinho você pode dizer para essa pessoa, vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Os filhos das trevas, segundo o texto, irmãos, então os filhos da luz, esse é o alerta. Qual é o alerta para os filhos da luz? Não andarmos em práticas das trevas, estarmos sendo sóbrios e vigilantes. Esse é o alerta para os filhos da luz. Mas os filhos das trevas, segundo o texto, eles andam em 2 estados permanentes: o estado de sonolência e o estado de embriaguez. Diz aqui o verso 7, diz: ora, os que dormem, dormem o quê, meus irmãos? De noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Obviamente que Paulo está falando isso aqui de uma forma, uma analogia. Ele dizendo que os filhos das trevas têm essa prática de andar, como alguém que dorme, ou como alguém que está embriagado. E eu pergunto aos irmãos, qual é a grande barreira e problema para alguém que tem que vigiar algo de noite? Quem já teve que vigiar algo de noite aí? De madrugada? Quem já teve que vigiar alguma coisa de madrugada? Os irmãos que tiveram que vigiar alguma coisa de madrugada, qual é a pior coisa para vigiar algo de madrugada? O que é, meus irmãos? É o sono. Eu me lembro uma vez que eu fiz retiro, ainda na época da Itatiaia aqui, era bem jovem. A gente foi fazer um retiro lá num sítio que o pastor Santiago comprou para a igreja, o sítio Santo Aleixo. E a gente foi para lá, era um lugar isolado, e aí se teve a necessidade de fazer vigias. Os homens tiveram que vigiar o sítio enquanto estava acontecendo o retiro. E eu me lembro que eu fui escalado para ser o vigia de 2 às 4 da manhã. Acho que é pior ainda, né? Porque de 2 às 4 da manhã eu já tinha dormido um pouquinho. Aí alguém foi lá, e esses amigos de juventude são maravilhosos, né? Os irmãos jovens aqui da igreja, né? Se você tiver que acordar um outro irmão para te substituir na vigia, como é que você vai acordar? Com todo carinho, né? Meu irmão, acorda, está na sua hora de vigiar. Nada disso, né? Eu estava lá no sono, me acordaram, chegou a tua hora, tá? E eu fui lá para vigiar de 2 às 4. E eu me lembro que meu olho não conseguia ficar aberto. Toda hora batia, toda hora queria dormir. Então, a grande dificuldade, irmãos, para alguém que tem que vigiar, é manter os olhos abertos, é manter os olhos atentos. Os filhos das trevas, no sentido espiritual, meus irmãos, eles estão dormindo completamente. No sentido das coisas de Deus, os filhos das trevas estão dormindo para as coisas de Deus, não conseguem entendê-las. Elas chegam até eles como algo picado, como algo sem sentido. É por isso que você às vezes fala para alguém que não é crente sobre as coisas de Deus, aquela pessoa te ouve assim, mas ela te ouve como algo que é estranho, algo que é sem sentido. É porque o coração deles está um coração sonolento, um coração que dorme, um coração que está em trevas. Eles não podem entender as coisas de Deus. Além desta sonolência, há um outro mal associado. Eles estão como que embriagados pelos efeitos dos prazeres deste mundo. Quem aqui já conviveu com pessoas embriagadas? Quem já teve essa convivência com pessoas que se embriagavam de tempo em tempo? É algo terrível. Uma pessoa que anda embriagada, ela é capaz de fazer coisas terríveis. Por exemplo, eu já soube de casos de pessoas embriagadas que perderam o seu salário, porque era o dia do pagamento, recebia o salário, botava todo no bolso, mas antes de ir para casa, passavam no bar, entre os amigos, aí está lá, imagine, o bolso cheio de dinheiro, vai pagar alguma coisa, aí imagine se fosse hoje, pega aquele bolo de dinheiro com nota de 200, notas de 100,
Eu já ouvi a história de uma pessoa até bem próxima a mim, que ela foi fazer isso com um pagamento e voltou para casa sem nada. Alguém foi lá e tirou. Isso é o que um estado de embriaguez pode fazer. Eu já soube de casos de pessoas até mesmo boas, pessoas que quando sóbrias eram boas, mas quando embriagadas, morreram. Morreram por quê? Porque foram buscar brigas com pessoas desconhecidas e perigosas. Eu vi um caso de uma pessoa que foi amigo meu de infância, pessoa boa, um bom homem, mas estava num lugar embriagado e deu o tapa na cara de uma outra pessoa, que achou que essa pessoa estava mexendo com a mulher dele, enfim, embriagado. E esse homem era um homem perigoso. Só esperou ele sair do bar, esperou ele na esquina, atirou e matou ele. O estado de embriaguez, irmãos, e de sonolência, eu diria que são fatores de destruição. Se são fatores de destruição no sentido físico, imagine no sentido espiritual. Então esse estado em que o mundo está, de sonolência espiritual, de embriaguez espiritual, nós podemos dizer que é uma rota de colisão, meus irmãos. Quando o dia do Senhor se manifestar, esta sonolência, esta embriaguez que envolve o mundo, vai se transformar naquilo que a Bíblia diz, em choro e lamento. De muitos que vão dizer assim, mas eu não podia ter ignorado esta palavra. Eu não podia ter ignorado os alertas do Senhor. E de fato é isso que tem acontecido. Então nós não podemos viver como filhos das trevas. A Bíblia nos ensina a vigiar, nos ensina a sermos sóbrios, nos ensina a fugir da sonolência, da embriaguez que envolve este mundo. E de novo, o apóstolo Paulo chama os filhos de Deus a essa sobriedade. E agora manda que os filhos de Deus se revistam com roupas apropriadas para viverem de acordo com a chegada do dia do Senhor. E lá no verso 8, Paulo diz assim: nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios. E Paulo nos manda revestir de 3 coisas: revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete o que, meus irmãos? A esperança da salvação. Então o crente que espera o dia do Senhor, ele tem que estar vestido com esses adereços fundamentais. Que adereços são esses, pastor? A fé, o amor e a esperança. E essas 3 coisas, mais uma vez, a gente lê a Bíblia e a gente sempre precisa entender ela quando ela foi escrita. Essas 3 coisas, fé, esperança e amor, segundo os estudos teológicos, era uma tríade, muito conhecida na igreja primitiva. A igreja primitiva tinha isso como uma tríade principal, o que eles chamavam de virtudes teologais, ou seja, as virtudes mais importantes que um crente tem que conservar. Um teólogo chamado Gordon Fee, ele escreveu o seguinte, abre aspas, essas virtudes, ele diz, elas abrangem a totalidade da existência cristã. À medida que os crentes vivenciam a vida do Espírito na era presente, aguardando a consumação, ou seja, aguardando o dia do Senhor. Então, enquanto o crente aguarda o dia do Senhor, ele precisa manifestar essas 3 virtudes que são as mais importantes, segundo a tradição cristã, segundo os escritos apostólicos: fé, esperança e amor. E essas 3 coisas, talvez você possa se lembrar de um outro texto onde essas coisas aparecem. Quem é que está lembrando de um outro texto? Quem pode? Irmã Denise, vou destacar aqui a irmã Denise, ela já lembrou, 1 Coríntios 13. É ou não é, meus irmãos? Que é conhecido como o hino do amor. Em que o apóstolo Paulo, ele escreveu isso aqui em Tessalonicenses, mas lá em Corinto ele também fala sobre essas 3 coisas, que haverão ciências que passarão, haverão línguas que passarão, haverão dons que passarão,
E o apóstolo Paulo, mas 3 coisas permanecem. E quais são as 3 coisas que permanecem? Fé, esperança e amor. E Paulo acrescenta, mas o maior deles é o amor. Então essa tríade, fé, esperança e amor, era conhecida na igreja primitiva como algo fundamental, as virtudes teologais. Então essas virtudes eram bem conhecidas na igreja primitiva. Todo cristão sabia da necessidade de conservar uma fé verdadeira, um amor sem fingimento e uma esperança que não esmorece. E quando a gente entende isso no contexto do que eles viviam, especialmente nas lutas que eles viviam, o que a igreja primitiva vivia, meu irmão? Perseguições, martírios, injúrias, traições, tantas coisas que aquela igreja primitiva vivia. Então eles precisavam conservar sempre uma fé verdadeira, um amor verdadeiro e uma esperança verdadeira. E que esperança verdadeira é essa? É que Jesus está voltando, de que o dia do Senhor está chegando. Então essa esperança era viva no coração dos apóstolos e da igreja primitiva. E igualmente, irmãos, tem que ser viva também no nosso coração hoje, porque a igreja também sofre perigos que podem ter nomes diferentes, mas que são perigos reais. Hoje nós vivemos o perigo da frieza espiritual rondando a igreja. Nós vivemos o perigo dos escândalos que assolam a igreja. Nós vivemos o perigo da infantilidade espiritual que envolve boa parte dos cristãos. Às vezes eu sofro com isso, de ver ainda muita infantilidade no coração de muitos crentes. Os apelos do mundo ainda atraindo e conquistando muitas pessoas da igreja. Então nós vivemos perigos sim, meus irmãos. E como é que nós podemos passar por estes perigos e chegar até os céus? É voltando àquilo que o apóstolo Paulo diz, nos apegando a essas virtudes, tendo uma fé verdadeira, tendo um amor verdadeiro e tendo uma esperança que não esmorece. E qual é a esperança que não esmorece na vida do crente? Não é de um dia melhor, não é de um emprego melhor, não é de uma casa melhor. A esperança que não esmorece na vida do crente é essa: Cristo já está voltando. E quando Ele voltar, isso será a nossa grande alegria. Amém, igreja? Então o apóstolo Paulo relembra esta necessidade à igreja naqueles dias. E o Espírito Santo está nos lembrando isso hoje. E nos versos 9 e 10, o apóstolo Paulo faz um resumo de como essa esperança nasceu na vida da igreja. No verso 9 e 10 ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Deus nos destinou para alcançar o que, meus irmãos? A salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, os filhos de Deus não foram destinados para a ira. Os filhos da luz não foram destinados para a ira. Então Paulo relembra que há pessoas destinadas para a ira e outros que não. Quando Paulo diz, Deus não nos destinou para a ira, isso subentende o que, meus irmãos? Que há pessoas que são destinadas para a ira. E quem é que são as pessoas que são destinadas para a ira? Quem são os destinados para a ira, pastor? É claro aqui no texto bíblico. Os destinados para a ira são aqueles que ignoram o dia do Senhor. São aqueles que vivem suas vidas sem se importar com Deus e a sua palavra. São pessoas que, mesmo alertadas pela pregação do Evangelho, continuam desprezando a oferta de salvação em Cristo Jesus. Então pode ser pessoas que estão dentro da igreja, pode ser pessoas da nossa família, pode ser pessoas que a gente conheça. Se essas pessoas estão desprezando o caminho da salvação,
essas pessoas estão destinadas à ira, ao grande dia da ira do Senhor. Mas os que foram salvos da ira, quem é que são aqueles que foram salvos da ira? É exatamente o contrário. É aqueles que, ouvindo o Evangelho, fizeram o quê? Abriram os seus corações. Que reconheceram que eram pecadores e que não tinham como escapar desta ira de Deus, a não ser reconhecendo em Cristo a sua única salvação. Voltando ao exemplo de um alerta que tem, né, das sirenes. Quando uma sirene toca dizendo, olha, pode ter uma inundação nessa região, mas se aquela pessoa que está naquela casa diz assim, não, eu vou ficar nesta casa, eu não posso perder esta casa, ela vai correr o risco de perder algo mais precioso do que a casa, de perder a sua própria vida. No sentido espiritual é isso que acontece. A palavra de Deus é a sirene que está tocando. A pregação do Evangelho é a sirene que toca todo domingo. Todo domingo a sirene de Deus está tocando nas igrejas. Não só aos domingos, a semana, as sirenes de Deus estão tocando, onde há a pregação do Evangelho. Mas se o ser humano, se o homem despreza essa sirene, um dia esse alerta da palavra de Deus vai acontecer. Então os filhos da ira são aqueles que ignoram, mas os filhos da luz são aqueles que, ouvindo a sirene, se preparam para o dia da volta do Senhor. E no texto o apóstolo Paulo também mostra que escapar da ira não foi algo barato, irmãos. Nós escapamos da ira, mas escapamos pelo nosso próprio esforço? É isso que a Bíblia diz? Não. O que a Bíblia ensina? Nós escapamos da ira, mas por que nós escapamos da ira? Versículo 10 diz, porque Cristo morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, ou vivamos em união com Ele. Então nós escapamos da ira, porque Cristo já morreu por nós. Então, escapar da ira teve um alto preço. A morte vicária do nosso Senhor. Ele assumiu o nosso lugar e pagou o preço que tínhamos que pagar. Então, ao abraçarmos o Evangelho, nós nos unimos a Ele. A nossa segurança é Cristo. Nós cantamos isso nesta noite, né? Só em Ti acho paz, descanso, enfim. Só em Ti, e é de fato, isso é o que a Bíblia nos ensina. Só nele nós podemos ter segurança, mas não é segurança apenas para as coisas deste mundo, meu irmão. Esse que é o grande erro que às vezes muitos crentes cometem. Só em Ti eu encontro segurança para não ser atingido por uma bala perdida. Só em Ti que eu encontro segurança para não ser assaltado por um ladrão. Não é apenas estas coisas. É especialmente com respeito à salvação. Nós estamos seguros desta salvação que vem de Cristo Jesus. Então eu pergunto, você é um que já escapou da ira de Deus? Quem tem essa certeza no coração? Que firmado nele, ligado a Ele, tem essa certeza que em breve Ele voltará e você estará com Ele nos céus. Então a esperança na volta de Cristo, meus irmãos, é o que pode nos livrar desse mundo doente, desse mundo infantilizado, desse mundo narcisista que nós vivemos. O crente fiel, ouça isso que o pastor vai falar, o crente fiel, ele é alguém que faz uma oração constantemente, às vezes até andando pelas ruas, às vezes até em lugares diferentes, ele está fazendo sempre uma oração. E que oração é essa? Maranata. Vem, Jesus. Quantas vezes você já orou isso como uma expressão de sufoco? Dizendo, Maranata, vem, Jesus. Ao olhar o pecado que domina o coração de muitas pessoas e promove tanta desgraça de pessoas que estão indo para o inferno, nós como crentes temos que orar o tempo todo, Maranata, vem Jesus. Você pode dizer isso comigo, Maranata, vem Jesus.
Ao olhar a frieza espiritual e a falta de vigilância que acomete boa parte da igreja, o crente fiel tem que orar: Maranata, vem Senhor Jesus. Então, ainda que vivamos nossas vidas com os pés na terra, os nossos olhos têm que estar no alto. Ele está voltando, igreja. Em breve Ele voltará. E devemos estar clamando o tempo todo: Maranata, vem Jesus. O autor C.S. Lewis, ele escreveu, certa vez, estava certíssimo quando ele escreveu isso. Eu gosto muito dessa frase do C.S. Lewis, quando ele disse o seguinte, abre aspas: mire o céu e você terá a terra como um acréscimo. Mas mire a terra e você não terá nenhuma das duas coisas. Quando o crente ou qualquer pessoa só mira a terra, ele jamais vai alcançar o céu. Mas quando o crente mira o céu, ele tem a terra por acréscimo. Por quê? Porque ele vai poder viver nesta terra desfrutando das coisas de Deus, vivendo para a glória de Deus, até que Jesus volte. Então só há uma maneira de viver bem neste mundo doente, narcisista, este mundo cercado de pecado. Só há uma maneira correta: mirando o céu, fixando os nossos olhos no céu o tempo todo. E quando nós vivemos sob esta esperança do nosso encontro com o Senhor, algumas coisas que atormentam as pessoas neste mundo, elas acabam perdendo o domínio sobre nós. E é isso que o crente tem que saber experimentar. Quando você vive a expectativa da volta de Jesus, da vinda do Senhor, você vive essa realidade deste mundo, mas algumas coisas já não tem mais o domínio que tem, já não tem mais o poder que tem. Por exemplo, alguém que teve um laudo médico dizendo: você tem uma doença grave, vai morrer. Alguém que não tem esperança no céu, o que acontece com essa pessoa? Ela se desespera, ela se apavora. Mas alguém que tem esperança em Cristo Jesus, ele sabe, como disse o apóstolo Paulo: se eu viver, estou com Cristo; se eu morrer, estou com Cristo. É lucro. Então a morte perde o seu poder, né? De pessoas que estão iludidas com as mentiras deste mundo, de que alguém só pode ser feliz se conquistar algo que te pareça mais importante do que os outros. Você que tem esperança em Cristo, você acaba não sendo dominado por estas coisas. Você entende que a sua vida é feliz, tendo pouco, tendo muito, morando num lugar A, morando no lugar B. A nossa alegria não está nas coisas deste mundo. Amém, meus irmãos? Então entenda, a única coisa que nós precisamos de fato é sermos encontrados firmes e ligados a Cristo quando Jesus voltar. O trabalho do crente tem que ser esse: se preparar para o dia do Senhor, estar vigiando e sóbrio para o dia do Senhor. E quando Ele voltar, tirarmos os nossos olhos da terra e colocarmos sempre os olhos no céu e dizendo: Maranata, vem Jesus. Você pode dizer isso comigo? Maranata. Você pode fechar os teus olhos e dizer isso comigo? Maranata. Faça essa oração comigo: Maranata, vem Jesus, vem Jesus. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Se os irmãos do louvor estiverem aí, puderem vir aqui tocar, não sei se estão todos por aí, pode cantar até esse louvor que cantamos: só em Ti, só em Ti. E você vai orar nesta noite dizendo: Senhor, só em Ti, meu Pai, é que eu encontro paz, só em Ti que eu encontro alegria, só em Ti, Senhor, que eu encontro segurança para viver neste mundo, Pai. Neste mundo que está doente, neste mundo que está infantilizado, neste mundo narcisista e consumista, meu Pai. Desperta a Tua igreja, meu Pai.
para não se envolver nas coisas deste mundo, para não ser laçado pelas coisas deste mundo, mas permanecer firme nesta esperança, que só em Ti, meu Pai, nós encontramos verdadeira paz, não uma paz que se perde quando se perde dinheiro, não uma paz que se perde quando se perde saúde, não, meu Pai, porque ainda que estas coisas sejam tiradas de nós, a nossa paz permanece, Pai, porque ela está firmada nesta certeza: o Senhor está voltando, para buscar a sua igreja, e a tua igreja clama nesta noite: Maranata, vem Jesus, vem Senhor buscar a tua igreja, vem nos resgatar, vem nos levar, meu Pai, para estarmos contigo por toda a eternidade. Senhor, só esta esperança, meu Pai, é que pode fazer a igreja se aprumar novamente. Nós vivemos numa época, meu Pai, em que boa parte da igreja tem perdido essa esperança, e nós oramos, Senhor, nesta noite, nós suplicamos isso, meu Deus, não nos deixe perder esta esperança, não nos deixe nos esquecermos desta esperança, Pai. Oh Deus, ainda que as nossas lutas sejam grandes, ainda que os problemas se multipliquem, meu Pai, nós sabemos que chegará o dia em que estaremos para sempre com o Senhor, no lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais tristeza, pois estaremos para sempre contigo, meu Deus. Então, meu Pai, se alguém entrou aqui nesta noite abatido, desanimado, entristecido, meu Pai, por coisas que este mundo promove, por coisas que trazem estas tristezas até nós, meu Pai, oh Senhor, faz com que o olhar do Teu Filho se volte para Ti nesta noite, faz com que o olhar do Teu Filho seja elevado, e ele esteja olhando para as coisas lá do alto, olhando nessa expectativa de que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E quando nós fazemos isso, Pai, o nosso coração encontra paz, o nosso coração encontra alegria, o nosso coração encontra renovo no Senhor. Então opera isso na tua igreja nesta noite, Pai, no nome santo de Jesus. Vamos cantar este louvor só em Ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É verdade, Deus. Minha alma cheia de descanso, só na cruz do meu Senhor. Eu andei na escuridão, sem Tua luz pra me guiar, me chamou pra perto de Ti, pra minha culpa aliviar. Só em Ti, graça e amor fluem por mim. Só em Ti, acho paz, descanso em mim. Oh, aleluia, Deus, glórias ao Senhor. Fé se firma só em Cristo Salvador. Sei que então fui perdoado na Tua obra de amor, e eu sei que me sustenta, nada vai nos separar. Me asseguro nesta graça, e aos Seus pés eu quero estar. Só em Ti,
Senhor, fluem por mim, só em Ti, só em Ti, acho paz, descanso, enfim, só em Ti, só em Ti, graça e amor fluem por mim, só em Ti, só em Ti, acho paz, descanso, enfim. Oh, aleluia, Deus, glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Só em Ti descanso, enfim. Encontro ali o que, igreja? Minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Só em Ti, Senhor, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Aleluia, Deus. Só em Ti, Senhor, só em Ti, só em Ti, só em Ti, Senhor, somente no Senhor. Aleluia, Deus. Só em Ti, só em Ti, graça e amor fluem por mim, só em Ti, só em Ti, acho paz, descanso, enfim. Acho paz, descanso, enfim. Acho paz, descanso, enfim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Ti, Deus. Aleluia. E você vai fazer a oração final nesta noite. Mas não, ouça isso que o pastor vai falar. Não se distraia, meu irmão. Ao sair por aquelas portas, não se distraia. A nossa esperança é essa. Cristo está voltando. Para você encarar o que está daquela porta para fora, você só pode encarar firmado nessa esperança de que Ele está voltando e a sua vida já está segura nele. Então você que é crente, você tem essa segurança. Mas se há alguém no nosso meio que ainda não tem essa segurança, a minha exortação é: faça isso o mais rápido possível. Ao final desta oração, se for o caso, me procure, para que eu possa orar por você, para que você saia daqui com esta paz, com esse descanso que nós cantamos nesta noite. Levante as suas mãos assim. Amado Deus e amado Pai, ouvimos a Tua palavra nesta noite, palavra que nos chama de volta a esperança que jamais podemos esquecer, de que o Senhor está voltando e a Tua igreja precisa estar preparada. Por isso, Senhor, leva agora os Teus filhos e filhas, e se o Senhor voltar hoje mesmo, que esses filhos sejam encontrados fiéis, ataviados, oh Deus, com as vestimentas que agradam o Senhor, a verdadeira fé, o verdadeiro amor, a verdadeira esperança. Agora leva-nos, ó Pai, que o Teu amor permaneça sobre nós, que a graça salvadora de Cristo nos envolva, e que a santificação do Espírito Santo permaneça sobre cada um dos Teus filhos e filhas, desde agora e para todo sempre.
Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, e se prepare